E chegamos ao ponto alto desse programa, que é a hora de Nossa Senhora do Desterro. Agora é a hora de proclamarmos o Evangelho do dia e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro para desterrar malfeitos, invejas, pragas, maldições de ontem, de hoje e de sempre da sua vida. O Evangelho de hoje é segundo Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que se receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois a doutrina que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isso é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como essas. Esta é palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, como nós vemos sempre no Evangelho, seja ele de qual evangelista for, mas todas as vezes em que o evangelista fala de Jesus ou repete, transcreve as palavras de Jesus, quando Jesus lidava com a hipocrisia, nós vemos que Jesus era muito duro. Vinha até Jesus o pior dos pecadores. Jesus o tratava com misericórdia, o tratava com doçura, com amor, com caridade. Mas quando chegava alguém altivo, alguém hipócrita, alguém soberbo perto de Jesus, Jesus era muito ríspido, era muito forte com essa pessoa ou com essas pessoas. E principalmente com essas atitudes dos fariseus. Então, nós podemos ver que na doutrina de Jesus, a forma como Jesus nos ensina de sermos, ele gosta de sinceridade. Ele não gosta de hipocrisia, ele não gosta de falsidade, não. É uma forma bem interessante de nós passarmos a observar a nós mesmos. Como é que nós lidamos com o nosso próximo e como é que nós lidamos com o próprio Pai do céu, com o próprio Jesus. Se nós lidamos com o nosso próximo, que é Jesus no nosso próximo, Jesus próximo de nós, se nós lidamos com hipocrisia e falsidade, e lidamos também, depois queremos nos passar de bom para Deus, Ele vai ver essa falsidade no nosso coração muito antes de nós a termos manifestado. Quando ela começa a querer se manifestar, Deus já vê, como está escrito no Salmo, né? Antes mesmo de eu me levantar, antes mesmo de eu falar, antes mesmo da palavra vir à minha boca, vós já sabeis o que eu vou dizer. E Deus também é assim com o nosso coração, com o que nós pensamos, com o que nós sentimos. Então não adianta querer esconder de Deus. O que nós precisamos fazer é observar se nós estamos sendo falsos com o nosso próximo, com as pessoas próximas a nós. Porque essa forma de ser dos fariseus, de pegar no pé, de ver as coisas, de observar, de querer corrigir as pequenas coisas, não que não fosse importante lavar a mão para poder comer, Jesus não estava dizendo isso,
Mas o que Jesus estava querendo dizer é que vocês se preocupam tanto com coisinhas tão pequenas. E olha o tamanho do problema que vocês trazem dentro de vocês, que é essa falsidade. Você está olhando para o outro, cuidando do que ele não lavou a mão para comer o pão, enquanto você devia cuidar de si mesmo, que está com o tamanho de uma falsidade, querendo se posar de boa pessoa, enquanto tem um monte de vícios, de imundície dentro de você, como ele disse em outras oportunidades para os fariseus, que vocês passam tinta, né? Passam cal num túmulo, por fora tá bonito, mas por dentro tá cheio de imundície e de podridão. Então, era isso que Jesus se referia a eles. Por que são desse jeito? E nós temos que tomar cuidado, meu irmão, minha irmã, para não cairmos nesse mesmo erro. De repente começamos a participar da igreja, começamos a participar, a ter algum cargo, ou ser coordenador de alguma coisa, ou qualquer coisa desse gênero, ou mesmo que nós recebemos graças e recebemos consolações espirituais e de repente podemos cair na tentação de nos acharmos importantes, de nos acharmos alguma coisa e de começar a posar, a ter atitude como se fôssemos santos, ao passo que por dentro temos ainda um monte de defeitos, um monte de erros, um monte de pecados. Então que nós possamos ser sempre sinceros conosco mesmos, sinceros com os nossos irmãos e principalmente sinceros com Deus. Que possamos sempre nos humilhar, pedir perdão por tudo que fazemos de errado, fazer um bom exame de consciência todos os dias antes de dormir, e que possamos observar na nossa vida como é que tem sido o meu trato com o meu próximo, com o meu semelhante, com as pessoas que eu convivo diariamente, na minha casa, no meu trabalho, na igreja, que nós possamos ter essa sensibilidade. E hoje eu convido você, junto comigo, a fazer uma oração a Deus, pedindo: Senhor, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, tira de dentro de mim toda a falsidade, toda a hipocrisia, me protege da tentação de ser hipócrita, me protege, Senhor, da tentação de ser falso, me protege, Senhor, de toda a falsidade, de toda a hipocrisia. Não me deixa, Senhor, cair nessa tentação, me livra de tudo isso. E se você percebe em algum momento, se te vem à cabeça alguma situação em que você percebe que foi falso, peça perdão a Deus por esse momento, por essa sua falta. E peça: Jesus, por favor, me ajuda a não cair na hipocrisia, me ajuda a me afastar desse tipo de conduta e a ser cada vez mais sincero contigo, Senhor, com meus irmãos e comigo mesmo. Oração do perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo este filho, esta filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrai já, ó Pai, desse filho, desta filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração e vamos pedir, Vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, esse coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma justiça, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo, ou porque até agora, ó Pai,
Este coração dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado. Que o perfume de Maria Santíssima, vossa serva e nossa intercessora, ó Pai, esteja nesta água, nesses objetos, se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local, destendo mal, destendo invejas, destendo mal feito, destendo pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que sempre seja louvado.